Fala galera, estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos aí à terceira edição dessa que é uma série de lives onde a gente traz os principais temas e achados do Marketing Shots 2025. A gente sempre traz convidados muito especiais para debater esses assuntos. Se você ainda não viu o Marketing Shots na íntegra, ele é um estudo que a gente faz, promove anualmente, para trazer dados e insights práticos para que você que está na linha de frente do marketing, que está no dia a dia, possa tomar decisões com maior qualidade. A gente vai deixar um link por aqui, seja no comentário ou na tela, não sei aonde direito, mas para que você possa acessar o estudo na íntegra, depois faz o download, consome ele com calma, conta para a gente o que você achou. E antes de apresentar nossos convidados, deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou o Vitor, cofundador e CEO aqui da Fester. Nosso grande objetivo aqui é ajudar times de marketing a destravar a produção de peças de design, copywriting, motion, na velocidade e no volume que vocês precisam. Então, se você sente que seus fornecedores atuais não estão dando conta de satisfazer as demandas de prazo que vocês têm, ou se vocês ainda têm muitas ideias que meio que ainda ficam no papel por falta de fato recurso para produzir esses materiais, entra no nosso site, marca uma reunião com o nosso time, vai ser um prazer poder ajudar vocês com esses desafios. Caso você mencione que participou aqui da live com a gente consegue viabilizar até um mês de gratuidade da nossa solução e 30 usos gratuitos da nossa AI, né, a Fester AI, que a gente lançou no mercado faz pouquíssimo tempo. Então não perde tempo, entra lá no nosso site, marca esse papo e conte aqui com a gente. Beleza? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o papel dos CMOs na integração entre branding e performance. A gente trouxe aqui dois craques para falar desse assunto. Estamos aqui com o André Martins, CMO da Rhino, e o Lucas Yokota, também conhecido como Yoko, CEO da Purple Metrics. Meus amigos, se apresentem aí para o pessoal, falem um pouquinho rapidamente do que a empresa de vocês faz. Vai lá, André, pode começar. Obrigado. Vitor, obrigado aí todo o time da Fester pelo convite. Bom dia aí todo mundo participando, Yoko também. E bom, eu sou o André, sou CMO da Rhino. A Rhino é o primeiro app de mobilidade premium no Brasil. Então a gente oferece veículos blindados, motoristas profissionais, para uma experiência que as pessoas já estavam acostumadas com essa categoria, né, de chamar um carro pelo aplicativo em alguns minutos, mas com um nível de experiência, segurança e conforto bem mais superior, né? Antes da Rhino, eu tive bastante experiência aí na parte de B2C, né, como líder de marketing, na Pet Love, na Amaro, e um pouco mais de tempo atrás aí, como parte do time que começou o escritório da Meta aqui no Brasil. Também tive um pouco de consultoria e agência, então muito do B2C aí nos últimos 10, 15 anos, mas um pouco dos três lados do balcão, né, entre empresa, agência e veículo, mas principalmente esse lado mais de startup, empresa, B2C. Boa. Diga lá, Yoko. Boa, valeu pelo convite aí, galera. Bom, esse tema que a gente vai falar hoje com certeza me anima muito, né? Porque a gente gosta de falar disso, acho que é um dilema real do mercado, então dá uma contribuição aí para a gente acelerar esse processo. Gente, sou CEO do Purple Metrics, isso quer dizer que eu toco marketing, vendas e clientes, ou seja, acho que tem um pouquinho aí de liderança de marketing aqui, um pouquinho, não bastante, vai, gente, Purple Metrics, a gente tem muito marketing. Então, feliz de compartilhar um pouco da visão aí de marketing com vocês. O Purple é um software de atribuição que coloca branding na conta. Então, a gente está ajudando a repensar um pouco a forma de medir, trazendo uma metodologia proprietária. E como a gente tem muito esse DNA de branding, parte do ouro está aí. E do passado, galera, já fui Big Tech, já fui Microsoft, já fui Google, principalmente nesse lado aí de atendimento a clientes, falava com muito CMO, com uma galera que cresceu muito rápido aí no digital, e depois eu vim pro lado do startup da força. Então também tem um pouquinho das duas vivências e
Acho que vai ser legal para a gente compartilhar aí hoje. Boa, maravilha, senhores. Entrando então no nosso tema e dando aqui uma pequena intro, a gente trouxe alguns dados que reforçam muito a importância do assunto. Acho que o Yoko está vivendo isso diariamente, tentando resolver um pouco do dilema aí para as lideranças de marketing como produto, né? E, por outro lado, eles ilustram também que esse tema ainda não é tão bem resolvido na maioria das empresas. Um ponto interessante é que no Marketing Shots desse ano, quando perguntados das principais tendências para os próximos meses, os respondentes do estudo colocaram em primeiro lugar a opção branding contribuindo com performance. Além disso, tem esse dado que mostra que 90% das empresas de melhor desempenho já integram branding performance em algum nível. Por outro lado, a gente tem esse estudo da Gartner, em que a gente vê a maioria das empresas ainda priorizando mais performance do que branding, mesmo sabendo da relevância de você trabalhar cada vez melhor todas as disciplinas ali de marca. Então, puxando a primeira pergunta aqui para o André, acho legal destacar que a Rhino já vem fazendo um trabalho super interessante nesse tema. Vi que recentemente vocês anunciaram uma rodada, inclusive, focada em Media for Action, curiosamente para os nossos amigos lá, o Renato e o Atad, o que já mostra um pouco o viés de inovação de vocês nesse sentido, mas pegando um pouco da sua experiência como CMO, como você faz para conectar esses aspectos de construção de marca com todo esse viés de garantir resultado, de ter meta, de olhar para performance, e como que você enxerga assim, os principais desafios de balancear bem essa situação? Legal, pergunta difícil, mas vamos lá. Acho que o primeiro ponto que eu gosto sempre de estabelecer assim é que eu acho que eu defendo isso há uns 10 anos, que eu acho que essa distinção entre branding e performance é uma coisa, muito mais uma abstração nossa de marqueteiro que a gente criou para facilitar as coisas, é compreensível, né? Para estrutura de time, para, né, simplificar uma coisa que é muito complexa, que é fazer marketing. Mas eu acho que é uma distinção que eu não sou muito fã. Eu gosto de pensar de uma forma mais integrada por vários motivos, né? Agora, a pesquisa que mostra, né, que isso é claro que, né, as pessoas, os líderes de marketing estão falando que cada vez mais, né, integrar esses dois mundos, trazer o branding para a mesa é um tema importante. Então, isso é real, né? E acho que isso é sintomático na minha leitura, porque eu acho que todo esse mundo de performance vive um certo esgotamento hoje em dia, né? Então, e por que eu acho que vive um certo esgotamento? Eu acho que tem um artigo de 10 anos atrás do Andy Chen, que chama The Law of Shitty Click-Throughs, que é basicamente que fala que quando surgiu a internet, né, um banner online, ele tinha 80% de taxa de clique, né? Depois eu lembro quando a gente estava na meta ali em 2012, quando a gente lançou os anúncios no feed, né? O Instagram estava só começando, e um anúncio no feed, o feed também era uma grande revolução nascendo, tinha, cara, 10% de taxa de clique, né? Então, performavam muito bem, né? E era tudo muito mensurável. Então, a gente teve essa né, todo mundo abraçando performance como uma coisa que performa muito bem e tudo é possível de ser medido. E de lá para cá as coisas mudaram muito, né? Então esse CTR que era 80% passou a ser 10, hoje é 0,01, né? Então você faz um anúncio para 1.000 pessoas, cara, uma vai clicar. A atenção das pessoas está cada vez mais fragmentada, né? Cognição das pessoas mais comprometida, mais fragmentada. Isso resulta né, em custos de aquisição de clientes, custos de fazer performance muito maior. E acho que esse esgotamento também da atenção das pessoas torna ainda mais necessário a gente ter uma marca que realmente conquista o coração das pessoas, né? Então, não basta só você performar bem nos canais de performance, porque seus outros 5 concorrentes também estão performando bem, né? Virou uma commodity para todo mundo. Então, a sua marca tem que se destacar de alguma forma desses outros 5 concorrentes, né? Então, eu acho que o branding, acho que vem como uma nova onda assim, de renascimento do branding, um pouco por conta disso, na minha leitura. E aí, o que assim, na minha visão como líder, né, como CMO, e um pouco na realidade
da Rhino aqui, como a gente tenta trabalhar isso. Acho que varia muito de acordo com o tamanho, segmento da empresa, estágio da empresa que você está. Né? No nosso caso, é uma startup super nova, primeiro para o segundo ano de vida. Então, assim, o crescimento do negócio é um target assim semanal, mensal, assim, né? Muito importante. Mas ainda assim, a gente, né, no nosso caso, a gente chama marca premium, então é super importante a gente também trazer, mesmo que no começo do negócio, como a maioria das startups, né, acabam investindo 100% performance, a gente traz essa questão de marca, de branding, de experiência como algo muito importante também. Né? E aí como conciliar isso tudo no meio dessa pressão por crescimento semanal, mensal também. Né? Acho que primeiro é mostrar com dados a importância disso, né? Então, e aí isso a gente tem uma cultura muito data-driven para medir tudo, né? Tanto brand quanto performance, quanto produto. Segundo, e talvez até em primeiro lugar, essa abordagem integrada de performance e branding que eu falei no começo, né? Acho que tratar isso de uma forma única, né? Então, quando a gente pensa uma campanha, quando a gente pensa criativos, quando a gente pensa em posicionamento de marca, quando a gente pensa em um plano de mídia, enfim, tudo isso está sempre muito integrado, né? Não tem uma separação de time, o que é branding, o que é performance, tudo é mensurável, sendo brand ou sendo performance, e tudo tem que ser atraente, tem que ser bonito, tem que ter as características de um bom brand, né? E como eu falei, né? Acho que muito é questão de dados de pesquisa com aquilo que a gente consegue medir, né? Então, por exemplo, a gente entende que o nosso cliente é um cliente que consome outras marcas premium também, porque está num segmento, né, mais de alta renda. Então, como é que essas outras marcas estão se comportando também? É uma coisa que a gente olha, né? A gente faz pesquisas que a gente entende, por exemplo, que a gente estava com a nossa frota de, né, várias marcas de veículos diferentes, e aí um modelo que a gente usa ali da BYD, os clientes avaliavam muito melhor né, a experiência com aquele modelo do que um outro modelo, um segundo modelo que a gente usava, né? Então, é uma experiência de marca ali, né? A pessoa entrar no seu produto fisicamente no carro e o cliente está falando, eu prefiro isso aqui versus aquilo, né? Então, a gente traz essa cultura também de ouvir o cliente, medir, olhar para o que o mercado está fazendo, né? E entender que, principalmente por conta do posicionamento de marca que a gente tem, é super importante a gente trazer o branding para a equação e para o dia a dia de tudo que a gente faz. Boa, muito bom. Antes de puxar o Yoko, acho legal esse resgate da linha do tempo que você fez, e na minha visão isso corrobora muito com uma mudança de fases em que, por exemplo, eu fiz faculdade em 2010. Ainda se falava pouco do assunto performance, pelo menos na faculdade em si, quase nada. E ainda se via o branding, quer dizer, se via o marketing como uma coisa meio abstrata, né? Você fazia um monte de ações por aí e tal, e ia acompanhando o resultado da empresa como um todo. Quando a coisa da internet ganha força e que passa-se a ter a possibilidade de mensurar no hiper detalhe cada resultado de cada ação que você faz, acho que rolou uma debandada da galera falar, meu, agora tem que ser tudo ultra mensurável na ponta da linha, e se não for isso, não vale a pena investir em nada. E hoje eu acho que a gente está justamente nesse momento em que a galera começou a refletir mais sobre o equilíbrio dessas forças, para entender que, pô, no longo prazo, esse jogo só de performance, ele tem um muro bastante evidente ali que a gente vai bater. Então, não dá para deixar o esforço de marketing, ou eventualmente um pouco mais intangível, de lado. E aí a gente tem o pessoal da Purple que quer tornar isso menos intangível, né, Yoko? E aí seria legal entender da sua visão, como que a gente passa a enxergar agora, de fato, o CMO quase que como um arquiteto de crescimento, e não o cara do branding ou só de performance e tal, e o que você vê de riscos de não fazer bem esse equilíbrio de forças. Boa, boa. Gostei do timeline aí. Eu não sei se é nessas horas que a gente começa a perceber a idade, né, Vitor? Porque eu também fiz a faculdade na mesma época, eu tenho a mesma conclusão. Mas assim, até pensando no. Estamos inventando arquétipos aqui, né? Me parece que tinha uma era que era meio Mad Men,
grandes criadores de marcas, era essa a função do marqueteiro, né? Depois começou uma segunda era, que é a era dos engenheiros, quase o que você falou aí, né? Como é que eu arquiteto as coisas, como é que eu encaixo as coisas para ser o mais previsível possível, quase que evitar erros, né? Normalmente essa é a função do engenheiro, a ponte não pode quebrar. Então o marketing foi para essa linha, o marketing não pode dar errado, não pode quebrar. Porque a gente entrou numa ilusão onde aparentemente tudo era mensurável, e a gente já percebeu que não, né? Parte sim, partes mais ou menos. Com certeza tem muito mais tecnologia e métricas disponíveis, mas se a gente ficar só naquilo que é muito tangível, a gente vai deixar de lado coisas que sim têm impacto, porém eu acho que a gente tinha uma incapacidade de medir. E aí, quando a gente fala do momento atual, eu diria que a gente vai para uma linha mais de marqueteiros científicos. E por que eu gosto mais desse arquétipo? É porque na ciência você sabe que você não tem 100% de certeza de nada, né? O nosso trabalho é redução de incerteza. O que mais acontece na ciência é alguém publicar um paper, aí um outro par fala, cara, eu revisei, poderia melhorar sim. Aí o cara, sim, super, todo mundo fica feliz. E a gente chega numa ciência mais evoluída. Então, a minha visão é que a galera de marketing agora, que vai moldar o futuro do marketing, é a galera com cabeça de ciência. Inclusive, parte dessa galera, alguns desses são clientes nossos, né? Mas eu percebi que era a galera que tem um brother meu que era engenheiro físico, hoje é CMO, mas ele entendeu o impacto de branding e está tentando quantificar isso, colocar isso dentro das análises e montar estratégias de marketing que considerem esses dois lados, né? E também concordo muito com o que o André falou, foi talvez uma divisão didática que a gente inventou para a disciplina, separa branding e performance, porque de fato são skills diferentes, né? Talvez o profissional que trabalha nessas áreas é diferente, mas pensando para o cliente não tem muita diferença, né? É só um banner clicável ou algo que passou no out of home ou na TV, então para o cliente não tem tanta essa distinção. Então, a gente ficar chipando o nosso organograma, eu também não acho que é a resposta, então gosto muito dessa integração. E vejo muito os CMOs fazendo essa conexão. E aí, parte do que a gente tem como proposta para o mercado, tanto no nosso discurso quanto na entrega do produto, é como é que você repensa a forma de medir, que inclua essas outras coisas, né? Então, como é que a gente mede PR, como é que a gente mede out of home, eventualmente você tem pesquisa de marca recorrente, cara, vamos ver se isso consegue predizer resultado de venda, e aí que entra a Purple Metrics para ajudar a entrar mais nesse tipo de cálculo, né? Mas eu diria que é isso, é um misto de mudança de mentalidade de liderança, uma mudança, acho que, da forma como a gente toca isso e constrói cultura com os times, mas também passa por tecnologia, né? A gente evoluiu muito a stack de marketing, então também tem tech melhor para te ajudar a nutrir as decisões que os marqueteiros podem tomar. Muito bom, cara. E assim, né, eu gosto, sempre que a gente está falando de marketing, eu acho que cabe o disclaimer de que no final do dia o emprego de todo mundo existe para gerar resultado para a companhia, certo? Então, tem a galera que perde um pouco assim o viés para uma coisa hiper artística, conceitual e tal, mas no final do dia tem que dar resultado. Se vai ser um pouco mais puxado para branding ou performance, eu acho que é menos a discussão da divisão da coisa, né? Mas como isso tudo se alia para que no final do dia o objetivo da companhia esteja sendo alcançado, todo mundo vai ser melhor remunerado e show de bola, né? Acho que muito mais recentemente tem ficado cada vez mais evidente que o branding como disciplina ele gera retorno e pode sim ser um motor de crescimento, embora exista ainda esse desafio de forma massiva de atribuição e de poder sentar lá na mesa com o CFO, com o board e tal, e falar, meu, eu investi 1 milhão aqui nessa campanha com o objetivo de branding, isso retornou X. E dentro desse contexto, eu queria até te perguntar, André, o que você pode trazer de dica, assim, na real, para a galera que está ouvindo a gente, de como sustentar o tema e esses investimentos, pegando até um momento legal que você está agora com caixa cheia, o orçamento de marketing bombando aí na empresa, para poder discutir esse assunto com o board, com os founders, com o conselho,
e poder trazer racionalidade para o tema. Legal. Acho que aí eu volto de novo ali naquela questão de, acho que eu costumo tentar estruturar essa conversa menos sobre, né, vamos investir mais em branding do que em performance, mais em awareness do que isso, porque eu acho que hoje em dia, muito na realidade, né, de empresas mais early stage, startup, mas em muitos casos até empresas estabelecidas, tudo que você faz de comunicação e de marketing tem um pouco dos dois, né? Tipo, tem que ser criativo, também é mensurável. Então, acho que a discussão eu tento conduzir, acho que isso vale como uma dica boa para todo mundo, mais sobre assim, qual é o próximo canal de marketing, né? Com que tipo de abordagem, com que tipo de estratégia que faz mais sentido para o próximo momento de crescimento da empresa. Ou seja, dado o nosso estágio, dado o nosso segmento, é B2B, é B2C, é super early stage, ou já chegamos no ponto que a gente tem que, né, falar com massas, porque nosso, né, primeiro ali set de clientes mais early adopters a gente já conquistou. Então, eu costumo, né, tentar conduzir a conversa muito nesse sentido, né, assim, qual é o próximo canal que faz sentido a gente, no mínimo, testar, né, porque a gente já sentiu que o mix inicial que a gente começou aqui já está funcionando, já fizemos bastante coisa para otimizar ali, pelo menos, né, o grosso. E, especificamente no caso da Rhino hoje, né, a gente opera hoje só em São Paulo, né, na grande São Paulo, mas principalmente na cidade. Então, para a gente, né, formatos que a gente consiga chegar no nosso público-alvo, né, de forma eficiente, escalável, é o que faz mais sentido, né? Então, você até trouxe o caso aí né, do que a gente fez a rodada de Media for Equity. Nesse caso, foi muito porque a gente tinha uma tese de que Media Out of Home para a gente faz muito sentido, se ela for, né, bem planejada. E eu acho que ela tem essas características, né, que você consegue segmentar num nível hoje em dia tão bom quanto o mídia online, você consegue medir, né, num nível também muito bom, consegue né, trocar criativo de uma forma super dinâmica, mas por ser uma startup super nova, a gente não tem dinheiro para fazer um plano de mídia milionário, como as grandes marcas fazem direto com uma Elemídia da vida, né? Então, foi uma solução que a gente encontrou, por exemplo, e que a gente conseguiu justificar, né, fazer esse deal de, né, oferecer equity, né, em retorno de poder fazer esse tipo de mídia, que caso contrário a gente não teria, né, budget para fazer. Mas eu acho que a abordagem que eu recomendo é muito nesse sentido, né? Então, né, resumindo, assim, acho que nada é só 100% awareness, nem 100% performance, né? Sempre pensar como que você pode fazer da forma mais criativa possível, da forma mais mensurável possível, como é que você estrutura um experimento, mesmo que seja mídia de massa, né? Lembro que uns 4, 5 anos atrás estava fazendo experimento em mídia de massa na TV com a Pet Love, por mais que seja um canal super considerado awareness, a gente estava levando de uma abordagem super científica aí, como o Yoka comentou, né? Então, trazer isso e, né, trazer o máximo que a gente tem de dados possível, assim, né, para conseguir justificar esses investimentos. E quando a gente, né, não tem dado, nem sempre a gente vai ter dado para tudo, aí acho que traz um pouco de capacidade de articular, trazer experiência, trazer referência do mercado, trazer outros benchmarks e, né, combinar isso tudo junto aí para ter uma discussão de qualidade com quem quer que seja, né? Board, CFO, CEO. Muito bom, cara. Você tocou no tema da mensuração, né? Aí acho que é legal pedir para o Yoko detalhar um pouco mais. A gente viu que recentemente a Purple lançou uma nova versão do produto e acho que tem uma expectativa grande do mercado de falar, pô, como eu consigo, de fato, atribuir um resultado específico a determinado esforço aqui, principalmente nesse viés um pouco mais de brand, né? O que você pode contar para a gente de como vocês estão conduzindo isso e práticas legais aqui para o pessoal poder adotar também? Pô, maravilha. Gente, assim, eu vou dar um bem alto nível, e aí depois se a galera se interessar de alguma forma, então vocês me chamam no LinkedIn, continuo os papos para aprofundar, né? Mas, cara, por alto, o que eu diria que é o dilema, né? A gente pensa, pelo menos principalmente no digital, mas virou muito padrão a gente medir tudo, ou grande maior parte do resultado do marketing
com base em cliques e touchpoints. Então, galera, eu tenho culpa no cartório, né? Eu vim do Google, eu sei que eu ajudei a adotar essa tecnologia e ela ajuda muito, porque ela é muito factual. Você sabe que a pessoa clicou aqui, entrou no teu site e converteu. E isso é bom, né? Até o André falou assim, né? De CMO, CFO, CEO, é fácil de explicar para os seus stakeholders, para os teus pares ou para o board, que a ordem das coisas talvez tenha capacidade de explicação, mas isso é uma verdade média, né? Porque vamos fazer uma pergunta simples: pô, será que todo clique naquele canal traz um resultado incremental ou o cliente compraria de qualquer forma e você só gastou R$ 2 naquele clique? Essa pergunta não está respondida. Às vezes a gente abraçou que sim, mas na verdade não tá. Se você quiser entrar mais a fundo, não tá. Então, onde que entra o Purple Metrics? A gente é uma solução que a gente usa modelagem estatística, né? A gente criou um modelo proprietário que consegue puxar o histórico do cliente e entender, por exemplo, se quando ele bombou lá no Out of Home, se isso tem capacidade preditiva de vendas, né? Ou se quando ele bombou com influenciadores, se isso tem capacidade preditiva do resultado, né? Então a gente começa a descobrir esse tipo de coisa, né? Putz, às vezes ele achava que o influenciador por clique, ele não era tão bom. Mas quando você modela e percebe que, não, quando tem um boom de influenciadores, eu tenho um incremento de vendas que eu não estava percebendo. Então é esse tipo de análise que a gente faz. E aí, por isso que eu falo que normalmente o branding às vezes parece não mensurável, mas às vezes depende do jeito que você mede. Né? Então, usando um software tipo esse, vocês conseguem ter esse tipo de visualização, né? Então, como se conecta uma coisa com a outra. E a segunda, eu brinco que o branding ele morre quando você fala que é a longo prazo e não consegue estipular quanto. Então, a depender, a gente consegue, por exemplo, falar para um cliente que o YouTube leva 2 semanas para converter, ou seja, quase uma coisa meio performance, né? Mas tem cliente que leva 12 semanas para a gente ver o impacto de YouTube. Então, quando você começa a ter uma conversa mais tangível de tempo, né? Quanto que é o tempo esperado para cada uma das suas ações retornar, a conversa fica mais interessante. Então, você começa a ter noção de proporção, uma noção de tempo, e também de efeitos indiretos, que é, para mim, a segunda vez que o branding pode morrer quando ele faz escala. Então, por exemplo, às vezes você faz a out of home, mas o impacto não é direto em vendas, mas ele vai influenciar buscas no Google pela sua marca, que depois tem capacidade preditiva de venda. Então, esses efeitos indiretos o software consegue pegar também. Então, a gente tem ido nessa linha, e aí é legal que é isso, tem casos desde clientes que são mais focados em performance e agora estão subindo mais, entre muitas aspas, topo do funil, sei que funil é polêmico, mas estão subindo, às vezes até nesse esquema de Media for Equity que o André comentou. Tem uma galera assim, ou tem uma galera que já investia, só que ele falava, cara, 40% do meu investimento eu não sei o que volta. Vocês me ajudam a calcular? E aí a gente entra para fazer esse tipo de trabalho com eles, né? Aí o software ajuda. Então tá sendo muito legal, porque a gente começa a perceber que realmente tinham coisas que a gente, como marqueteiro, sabe que funciona. Só que faltava tangibilizar, faltava ter uma metodologia mais científica para calcular e conseguir mostrar isso de uma forma fácil para a galera. E aí a gente está indo nessa linha. Sensacional, cara. Bom, o pessoal que está ouvindo a gente, isso não é uma publi, não ganhamos nada com isso, a gente simplesmente gosta do que o pessoal está fazendo lá. Então entra lá no site da Purple ou entra em contato lá com o Yoko, caso vocês queiram conhecer mais. Acho que tem um potencial bacana para vocês resolverem esses desafios. Indo para a terceira e última parte aqui da nossa live, e lembrando o pessoal que está ouvindo a gente, caso vocês tenham dúvidas, queiram fazer perguntas, comentem aqui no chat, o pessoal, a gente vai dedicar um tempinho final aqui para poder responder. Eu queria trazer nossa atenção para um viés um pouco mais tático da coisa, que é a importância dos criativos. Então, seja num viés mais de branding ou de performance, a gente sabe que não adianta nada entregar uma coisa ruim para o público que você quer tentar converter ou conquistar ali na sua marca, né? Então, a gente tem estudos super interessantes que mostram que o percentual de importância do criativo ali na hora do vamos ver é de 49% da equação como um todo. E aí seria legal, André, saber da sua experiência e entrando um pouquinho nessa disciplina também de experimentação e testes,
Como que você tem conduzido isso aí na Rhino, eventualmente também de experiências anteriores, para garantir que você tenha os melhores criativos possíveis na rua, gerando o melhor resultado possível também? Maravilha. Eu sou super fã desse tema, né? Eu acho que isso também é uma forma que super tangível assim de trazer essas discussões, né, para C-level, para board, etc., do papel, da importância de marca, de criatividade na performance, né? Porque é muito fácil você mostrar, cara, esse anúncio aqui performou N vezes melhor que esse outro aqui, né? Então você consegue realmente demonstrar isso. É curioso de pensar também que, cara, experimento em mídia é uma coisa que deve ter já, tipo, décadas, né? Então, desde quando tinha mala direta, antes, pré-internet, né? Tipo, tinha empresas mandando mala direta postal, versão A versus versão B para as pessoas medirem o resultado. Mas hoje em dia a gente consegue fazer isso com muito mais ferramenta, mais velocidade, mais volume, o que é incrível, eu sou muito fã disso. Porém, acho que tem um outro extremo que é, muitas vezes, a gente, né, gosta de testar e é muito comum cair numa coisa de, tipo, querer medir tudo, tomar decisões, às vezes, por métricas que não necessariamente fazem sentido. Então, acho que trazer um pragmatismo para esse processo é bastante importante também, né? Do tipo, aqui que como é que a gente estrutura um framework de testes aqui que a gente vai conseguir, de fato, aprender, né, e trazer esses aprendizados para o nosso dia a dia, né? E aí acho que é muito interessante que muitas vezes o que a gente acha, né, a gente aqui, né, do lado, né, de trás das telas, que o cliente vai gostar, que a audiência vai gostar, um anúncio que vai performar melhor, muitas vezes não é o que de fato performa, isso sempre surpreende a gente. Então acho que isso também traz uma coisa de tipo, a gente precisa liberar, né, liberdade criativa para os times, né, de criação, de design, para trazer ideias, para trazer ângulos diferentes, né, formas diferentes de comunicar, de posicionar, formatos diferentes, e realmente testar isso, né? Acho que nada como colocar isso na rua e ver como é que performa, né? E hoje, né, na Rhino a gente está, inclusive a gente acabou de reestruturar um processo de framework de testes assim, justamente para priorizar essa questão de alto volume e velocidade, né, dos testes, para aprender, né, rápido e com bastante liberdade criativa para o time, né? E aí acho que tem algumas coisas que a gente tem aprendido, assim, que né, que acho que todo mundo já tem, né, não é segredo para ninguém, mas que a gente tem observado que acho que é uma outra grande tendência né, de mudança, assim, que é aquela perfeição estética, né, de uma comunicação mais institucional, bonitinha, como a agência de branding fez, que o branding tem que ser assim, identidade visual e tal, cara, caiu por terra, né? Muitas vezes um vídeo super caseiro ali, que teu time de marketing fez, não teve agência, ou que, né, algo que a gente faz assim um pouco mais, com mais liberdade criativa, muitas vezes performa melhor do que algo que, né, tem aquela perfeição mais institucional. Vídeo, né, performando melhor do que estático na maior parte das vezes. Uma pessoa por trás comunicando a marca e engajando com a audiência, falando algo, também tem performado melhor do que um vídeo né, que não tem ali um ser humano por trás. Então tem um pouco, né, de tendências e coisas que a gente já vê que está bastante estabelecido, que também aí vai muito como os algoritmos das plataformas, né, das redes sociais, das plataformas das Big Techs estão operando, então a gente tem que um pouco também aprender a jogar esse jogo para a marca se destacar, né, porque no final das contas é a tua marca competindo com o influenciador, competindo com meme de gato, competindo com discussão política, com tudo, né, então é importante também, né, entender como jogar esse jogo em termos criativos, né, e, cara, e testar, né, e aí acho que muitas vezes o desafio é a gente conseguir conciliar todas as demandas da empresa, porque quando a gente fala uma estrutura de teste assim, a gente fala que tem que envolver a área de analytics, tem que envolver, né, a área de design, de criação, muitas vezes tem que parar aquilo que a gente faz, né, do dia a dia ali para ter, né, toda uma outra camada de testes, né, então isso tem que saber articular várias áreas e demandas internas na empresa para conseguir criar essa rotina e criar esse framework.
Então, acho que também mostrar a importância disso, né, o impacto disso para as pessoas envolvidas, para conseguir ter ali, né, a bênção de todo mundo envolvido e fazer acontecer, acho que é super importante também. Cara, muito bom, assim, você tocou num ponto que é um dos pontos que mais me gera angústia atualmente, que a galera ainda subestima muito a importância de você ter capacidade de testar as coisas. A frase que você colocou que é, cara, nem sempre, ou na verdade, na maioria das vezes, não é o criativo que a gente acha que vai funcionar melhor, que de fato funciona melhor, ilustra muito bem a importância do tema e, invariavelmente, se você não for intencional em criar, de fato, um framework de testes e ter recurso dedicado a isso, você vai ter dificuldades. O seu crescimento ele vai dar uma patinada em algum momento. Então, é um tema que a gente gosta bastante de falar aqui. A galera precisa entender mais a importância disso. E é um pouco também do que a Fester vem para ajudar. Assim. Então, como você falou, é muito difícil conciliar todas as estruturas para que, de fato, você tenha o time produzindo o volume de criativos necessário, o time monitorando tudo que precisa monitorar e todas essas maquininhas encaixando bem, né? Então, a gente vem para dar justamente capacidade extra ali para os times de marketing e criação produzirem mais coisas, mais variações e testarem mais e, consequentemente, correndo o risco, vamos dizer assim, de ter melhores resultados, que é, no final do dia, o que importa. Daí a gente tem até cases muito interessantes, assim, de clientes nossos que, ao começarem a consumir o produto da Fester, passaram a ter resultados significativamente melhores do ponto de vista de performance, de aquisição e tal, e que acho que demonstram o potencial de, a partir do momento que você tem ali esse elemento extra, esse fôlego extra para produzir criativos mais personalizados ou mais variações, você consegue destravar resultado na mesa, né? Então, um case que a gente costuma falar bastante é o da Frubana, que é uma startup colombiana super interessante, que tem atuação aqui no Brasil. A gente conseguiu melhorar a taxa de conversão dos caras em 300%, simplesmente dando um pouco mais de foco em desenvolver criativos que fossem mais condizentes com a realidade do Brasil. Então, no caso deles, eles vinham com uma matriz de produção externa e na hora de traduzir isso para o Brasil não funcionava muito bem, não é a mesma linguagem e tudo mais. Então, quando a gente entrou na jornada deles, a gente conseguiu ter resultados super expressivos. Mas queria puxar também para o Yoko, né, que tem um elemento dessa história que é a subjetividade com que são tratados toda essa parte dos criativos. Então, você até puxou o gancho aí desse aspecto científico da coisa, e seria legal enxergar como saber de você, como você enxerga o papel dessa visão mais analítica para tentar tirar um pouco dessa subjetividade e ajudar os times a direcionarem aonde investir mais esforço, investir mais energia, orçamento e tal. Boa. Ó, quando a gente fala de criatividade, eu tô na cabeça que tem duas coisas que estão talvez subinvestidas ou subvalorizadas no marketing, que é branding e como isso conecta com resultado, e criatividade como driver de resultado. E por que eu falo isso? Eu vou ter que abrir uma coisa pessoal. Eu, quando era criança, eu tinha um livro de matemática do Pokémon, não sei quem tinha, mas uma página era pintar o Charmander, outra era fazer conta. E felizmente eu me encontrei na disciplina do marketing por isso, porque eu tenho que ser um pouco criativo, um pouco matemático, né? Ou mais científico agora, nessa linha. Então, eu acho que tem um lado mais analítico, eu vou chegar lá, mas eu vou dar uma viajada na criatividade antes, porque eu acho que é uma das coisas que eu penso muito. Então, tem os estudos que você já mostrou, né, Vitor? Mas assim, eu puxaria para o lado da neurociência. Tem 3 coisas que ajudam a formar memórias, que é repetição, né? Quando a gente traduz para o mundo do marketing, é por isso que a gente tem plano de mídia, tem frequência, e você tem planos mais 360, tem associação, então por isso que a gente às vezes junta com celebridade, junta com conceitos, com memes, etc. Isso também gera mais memória, e tem novidade,
e novidade, para mim, aliás, acho que esses três dá para você ser criativo nessas três camadas, mas principalmente em associação e novidade você pode ser mais criativo. E, cara, eu vejo muito debate, eu vou juntar com o AI, que é o segundo ponto aparentemente mais importante dentro do report do Marketing Shots. E, cara, eu vejo que AI vai fazer o baseline, o basal de peças ficar cada vez mais neutro. Tipo, vai ser mais fácil fazer um criativo ok. Só que aí, o que que acontece? Se a gente pega uma curva normal, a curva normal estava aqui. A gente vai deslocar ela para cá. Ou seja, fazer criativo ok fica fácil. Mas fazer criativo incrível, aí sim entra criativo bom. Por isso que eu vejo muito valor na galera que pode estar dentro de um time de marketing e tem, de fato, essa parte mais subjetiva, mais aflorada. Porque, felizmente ou infelizmente, eu não sou tão criativo quanto meus amigos que foram para criação. Né? Eu falei, eu sou um pouquinho matemática, um pouquinho criatividade, mas eu não sou tão criativo quanto meus brothers que foram e ganham hoje Leão de Cane. Então, esses caras eu acho que vão ter muito, muito, muito espaço a partir de agora. Porque toda a parte mais analítica, cálculo, frameworks de resultado, a gente vai resolver. Toda a parte de distribuição, otimização de mídia, a gente vai resolver com o AI. E toda a parte de teste e learn também. E execução de peça ok também. Então, para você fazer um marketing incrível, vai precisar dessa galera. Então, eu realmente apostaria nisso como driver de resultado. E, de novo, porque é embasado em estudo, é embasado em neurociência, ou seja, o que funciona com seres humanos, e no final, se a gente gera memória, gera recall, etc., aí você já sabe as derivadas, né? No final, isso vai gerar resultado na ponta. No final, vai conectar com resultado incremental para a empresa. Então, meu ponto de vista sobre criatividade vai por essa linha. Eu vejo que a tecnologia e os números vão resolver uma parte importante, né? Vai ficar mais fácil de medir, obviamente, mas vai dar mais espaço para quem é criativo de verdade, e é aí que eu acho que vai vir o ganho real para as empresas que investirem nisso. O sarrafo está subindo para todo mundo, né? Isso. Mas eu acho que vai ser positivo para a indústria. Porque, cara, para o cliente, imagina como é chato você ver um monte de anúncio igual, um monte de anúncio parecido. E assim, Marisa Maio só tem uma, né? Porque tem um gênio por trás pilotando aquela AI, e aí fica um negócio incrível. Ou do nada tem a Gótica lá no sertão. Cara, é genial esse. Mas é porque tem uma pessoa genial por trás, muito criativa, né? Sim. Boa, é isso. Muito legal. E assim, pessoal, a gente já está se encaminhando aqui para o final da live, né? Acho que queria fazer uma última pergunta para vocês. Na visão de vocês, como vocês enxergam o papel dos CMOs nesse processo, até que o Diogo estava comentando, de no final do dia, a transformação cultural que essa coisa da AI vai causar impreterivelmente em todos os times de marketing, e como vocês enxergam os próximos passos disso? O Diogo já deu um pouquinho assim, uma visão de que, querendo ou não, a barra vai subir, né? Então, quanto mais criativo, mais fora da caixa, mais espaço essas marcas e times vão ter no mercado. Mas seria legal também ouvir um pouco da sua visão sobre isso, André. Acho que é bem em linha aí com o que o Yoko trouxe também. Eu acho que o CMO do futuro ou do presente, né, porque já é uma realidade, ele vai ter que ter esse perfil mais polímata mesmo, né, o cara que domina várias disciplinas de mundos diferentes, um pouco mais generalista. Claro que é natural, tem essa questão da formação, né, principalmente no Brasil, que as formações são mais fechadinhas, quadradinhas, assim, ou você veio de exatas ou você veio de humanas, mas eu acho que um líder de marketing não vai poder mais se dar o luxo de falar, cara, eu só sou de humanas, eu só entendo de criatividade, ou eu só sou de performance, sou engenheiro, não entendo nada de branding. Acho que é importante, né, saber navegar bem nesses dois mundos, né? Se você não é o especialista, né, nunca vai dar para ser em tudo. Trazer pessoas, né, para o seu time, parceiros, né, como a Fester, por exemplo, pessoas do seu time, enfim, que vai ajudar a construir essas competências, né, dentro do time. Então, acho que tem aí né, a gente está falando aí que a IA vai trazer uma série de ferramentas, acho que vai
tornar a vida muito mais fácil, né? Então, hoje em dia a gente tem IA na célula do Excel, né? Tipo, você abre lá no Google Sheets e fala, IA do Google, me faça tal fórmula para resolver tal coisa nessas 50 conjunto de dados aqui, algo que antes você tinha que entender de uma coisa um pouco mais técnica, né? Então, eu acho que trouxe muito mais facilidade, assim, essa questão de ferramenta, mas eu acho que continua sendo só ferramenta, né? Acho que a capacidade de criar, de pensar, de inovar, o fator humano, acho que ele não só continua importante, como talvez ele vai ser ainda mais importante, né? Porque você vai precisar, justamente, né, para você se destacar nisso, né, nesse ambiente que todas as marcas estão fazendo muita coisa, usando, né, coisas de AI, você vai ter que ser mais criativo do que, né, teu concorrente, você vai ter que ser mais rápido, mais inovador, você vai ter que criar um time que esteja estruturado para que essas competências se conversem, né? Não seja silos que performance não fala com brain e vice-versa. Então entra aí também né, toda uma camada de gestão de pessoas, estrutura de time, liderança. Então eu diria que é um pouquinho disso tudo, assim. Eu prefiro ser um nota 7 em várias disciplinas, então ser esse generalista bom, né, muito bom em várias coisas, do que ser um nota 9 ou 10 em uma coisa só ou outra, né, porque senão acho que você acaba ficando para trás, e trazer esse fator humano, né, de liderança, de, né, estrutura e gestão de times para que né, o time que você cria para jogar essa arena, que é cada vez mais competitiva, mais, né, mais desafiadora, mais difícil de você furar a bolha para entrar, né, no dia a dia, na rotina do consumidor, para que você garanta que o teu time tenha essa capacidade, desenvolva essa capacidade no dia a dia ali também para realizar isso. Boa, André. O pessoal aqui da nossa audiência fez uma pergunta que acho que vale a nossa atenção aqui. André, em algum momento, até falou sobre esse novo momento em que aquela estética super polida talvez já não faça tanto sentido mais. E a pergunta que fizeram para a gente é, no B2B, o que a gente pode fazer em relação a criativos, né? Porque tem um pouco a discussão de, pô, B2B é boring, e aí tem marcas que tentam trazer um elemento mais sexy para o B2B. O que vocês podem trazer de dica para a galera que vende para outras empresas nesse quesito aqui de criativos? Eu posso puxar essa daqui, aí eu vou abrir um pouco da cozinha do Purple, porque apesar de talvez às vezes não parecer, mas a gente vende para empresa, né? Mas, gente, assim, se alguém ainda não conhece, procura Purple Metrics no TikTok. Procura, talvez, a minha página aí no LinkedIn, ou Guta Tomaskin, que é a nossa founder, CEO, no LinkedIn. Cara, a gente tenta ser o mais autêntico possível. Literalmente sou eu que escrevo o negócio. Tem coisas, vocês vão ver, talvez tenha alguns desenhos, ó. Vou abrir a cozinha, falei para vocês. Ó, é literalmente um desenho, ó. É um desenho, ele começa aqui o desenho, ó. E aí depois a gente transforma ele num desenho realmente e vai para o LinkedIn. Então, assim, eu acho que criatividade, autenticidade tem muita abertura, muita. Porque, de novo, se a gente volta lá para a neurociência, aqueles elementos que eu falei para vocês, se eu estivesse fazendo um monte de anúncio flat, cara, vocês são marqueteiros. Pensa quanta gente quer vender para marqueteiro. Cara, é difícil. Tipo, é o Google levando a pessoa para Mountain View para fechar um deal. É gente levando o marqueteiro para o Marrocos para fazer uma imersão. Meu Deus, como é que eu vou competir com isso? Ferrou. Mas é isso, a gente tem que ser criativo dentro dos nossos recursos. E a gente percebeu muito que construir em público, abrir um pouco mais a forma como a gente pensa, conectar com seres humanos que estão do outro lado. No TikTok, a Guta faz vídeo passando um café e trocando ideias sobre as reflexões de marketing que ela tem. E, gente, é genial. Ela é genial, né? Então, eu diria que não tem desculpa, a depender da indústria, você tem mais liberdade poética para ser mais autêntico, mais criativo, etc. Talvez é um degradê, né? Não sei se foi uma besteira gigante, mas talvez para vender para um contador ou para um estatístico, acho que você vai ter que ser um pouco mais sério. Mas ainda dá para ser criativo de alguma forma quando você entende a tua audiência. E aí você encontra qual link criativo existe com a tua audiência, né?
Eu dei muitos exemplos porque eu vendo para marqueteiro, então é isso, nossa barra é muito alta, a gente precisa ficar inventando coisa toda hora para conectar com o ser humano que está do outro lado, né? Mas acho que a primeira das coisas é essa, e pegando isso tudo também, porque que eu valorizo muito criatividade e inovação na forma de comunicar, é porque 95% das pessoas não estão no momento de compra. O que ressoa com essas pessoas não é argumento racional. Não é você falar que o case da Boozer que a gente tem e que é incrível vai fazer a pessoa ter mais ROI. Não é isso que vende. O que vende para a pessoa é você estar na cabeça da pessoa no momento que ela tiver o problema. E, cara, a gente não gera demanda, né? Isso não existe. É outro mito da nossa indústria. A gente gera lembrança. By the way, quando essa pessoa tiver uma necessidade, ela vai lembrar de você. Então, de novo, a única forma de você estar na cabeça da pessoa é com criatividade, é com algum tipo de comunicação que ressoa com elas. Porque uma hora, alguns de vocês aqui vai entrar numa reunião de board, vai ter que apresentar o relatório com clickbait e vai falar, ixi, eu não consigo responder isso. Aí, se tudo der certo, vocês vão lembrar de mim ou vai lembrar do Purple. Mas essa é a função, né? Não é gerar venda toda hora, compre, compre, compre. Não é isso, não é isso. Então, eu diria que, especialmente para o B2B, a nossa barra é mais baixa. Então, se você é um marqueteiro que está no B2B, aproveite para estudar, para encontrar exemplos legais e fazer diferente, porque facilmente você consegue se destacar. Acho que é meus 2 centavos aí sobre esse tema aí, mas é que é uma coisa que a gente adora aqui. Bom, e aí acho que também vale para o pessoal conectar com vários dos pontos que a gente trouxe aqui, de experimentação, de, enfim, testar coisas diferentes e tal. No final do dia, está vendendo para outros seres humanos e chamar a atenção dessa pessoa funciona, seja no B2C ou no B2B, quase que do mesmo jeito. Obviamente, você vai ter um funil um pouco mais, sei lá, diferente, vamos colocar assim. Mas muito bom, pessoal. Antes de finalizar aqui nossa live, eu gosto sempre de fazer a pergunta que meio que originou todo o nosso desejo de criar o Marketing Shots, que é basicamente o que a gente chama de shot do especialista, né? Então, qualquer aposta de vocês aí para os próximos meses, especialmente aqui no nosso tema de qual que é o futuro aí dos CMOs, aonde eles devem atuar ou dar mais atenção para os próximos meses por aí. Então, queria saber de você, André, qual que é o seu shot para os próximos meses? Legal. Bom, acho que sempre difícil cravar tendências, assim, digamos, mas acho que é um grande resumo do que a gente falou aqui, né, como o papel do CMO, de uma liderança de marketing, né. Eu acho que também a gente passou, né, CMO, os líderes de marketing, passou a aprender ou entender a necessidade de aprender a falar a linguagem de negócio, né, a linguagem do C-level, né, então entender o P&L da empresa, entender o que move a estrutura de custos da empresa, né, a estrutura de crescimento da empresa, então sair daquela coisa só Mad Men e realmente falar sobre negócio, porque acho que isso também ajuda a construir autoridade e até para você, né, liderando uma organização de marketing, entender como você pode influenciar melhor o crescimento do negócio, a redução de custo do negócio, o ganho de eficiência, enfim. Acho que um ponto que vocês falaram também, né, do líder do marketing como um arquiteto de crescimento, né, acho que eu super endosso essa frase, acho que faz muito sentido, então não mais alguém que está pensando só em cores e coisas da marca, e sim em crescimento real do negócio, né, no curto e no médio prazo, sempre em paralelo, né. Acho que também uma questão de não parar no tempo, né, então tudo que a gente está vendo de AI, né, tecnologias novas, acho que é importante saber o que está acontecendo e no nível mais tático e operacional mesmo, testar, usar. Claro, né, nem todo mundo vai ser super heavy user de TikTok, porque está todo mundo usando, mas eu acho que tem coisas que você só de fato usando e né, tendo um contato direto ali, você vai conseguir, né, ter um entendimento de como funciona para conseguir trazer uma ideia para o seu time, discutir isso e tornar aquilo realidade, né, na empresa. Acho que, e por último também, ser uma pessoa que é um
um facilitador, um grande integrador desses mundos, né? Entre dados, entre uma pressão por crescimento, entre construção de marca, posicionamento, criatividade. Tem que ter um papel assim meio de conciliador, integrador, alguém que você consegue, alguém que consegue trazer esses mundos para trabalhar junto no mesmo time, né? Ao invés de ter uma visão que fica competindo entre si, que fica separado, pensando em caixinhas separadas, né? Então, acho que é um pouco de um resumo de estudo, assim, que, na minha opinião, pelo menos, né, torna um líder de marketing pronto para jogar o jogo, assim, de hoje, 2025 e adiante. Muito bom, André. E para você, Yoko, qual o seu shot para os próximos meses? Boa. Foi bom que essa daí eu nem tinha visto a pergunta, então tô tendo que pensar agora. Mas vai vir algo melhor. Mas, gente, ó, o que eu pensei, né? Além de tudo que a gente já falou, cara, CCMO hoje é difícil. Eu toco as disciplinas aqui no early stage. Eu fico imaginando como é que é CCMO, tipo André, ou às vezes até em empresas maiores, é treta. Por quê? O que me passou na cabeça é que você tem que saber fazer forecast de retorno igual um CFO, você tem que gerenciar tech stack de marketing igual um CTO, e você tem que fazer o seu trabalho, que é ser CMO. Então, Zero glamour, galera, zero glamour. isso. Quem quiser seguir na carreira aí, ó, pense bem. Então, me parece que esse olhar mais generalista, que nem o André falou, né, que você consegue fazer um pouco desse malabarismo vai ser muito importante. Obviamente, quando a gente fala de forecast, metrificar resultado, eu diria que é top prioridade, e não falo vozes da minha mente, assim, os meus clientes, eles colocam isso como prioridade do ano, revisitar a forma de medir o resultado do marketing. Então, acho que tem isso. Então, revisitar a forma de você medir para ver se de fato você entrega resultado incremental e você está dando as respostas que o negócio te pede. E dois, falei muito de criatividade, mas eu diria que é isso, assim, se a gente não preparar a nossa força criativa e achar que as máquinas vão fazer tudo, cara, eu acho que a gente vai ficar para trás. Então, melhorar a forma de medir, investir em criatividade, que é ali que eu acho que a gente ganha o jogo. A gente, como marqueteiro, também brilha ali, mas sempre com esse pezinho de como é que a gente conecta isso com o resultado. Eu gosto muito daquele marketunist. Aí tem uma charge que é teu board, aí tem o CMO sentado numa cadeirinha de bebê. O cara fica tão puto com isso, mas rio. Mas, cara, a gente tem que sentar numa cadeira normal, tem que falar a conversa do negócio, sabe? Eu quero que o CFO olhe pra gente e fale, não, esse cara manja, ele sabe que vai retornar. E ele sabe fazer, e eu sabe fazer, precisa de criatividade, né? Então, acho que eu diria que vai por aí, assim, da gente equalizar muito bem essas duas coisas, né? E voltar até o lugar que o marketing merece dentro dos board seats. Maravilha, senhores. Antes da gente encerrar aqui, eu queria só deixar 2 recadinhos rapidíssimos aqui para a turma. Primeiro, entra lá no site da Fester, vejam como a gente pode ajudar vocês na capacidade de produzir mais material criativo, para que vocês possam testar mais coisas e ter mais resultados. Segundo, deixem aqui nos comentários para a gente, ou entrem no LinkedIn, ou, enfim, mandem mensagem para a gente se vocês se interessariam para ter um evento mais ou menos parecido como esse, só que presencial, para a gente trocar uma ideia mais forte, tomar um negocinho, se divertir juntos também. E é isso, entre em contato também com o Yoko, com o André, pelos LinkedIn aqui. Muito obrigado a vocês dois pelo tempo e pela disponibilidade de trazer a experiência de vocês para a galera. Com certeza falamos várias coisas aqui extremamente úteis para o pessoal poder adaptar o dia a dia do marketing por aí. E é isso, fiquem de olho nas nossas redes sociais, a gente tende a divulgar os próximos eventos e próximas lives muito em breve. É isso, galera. Obrigadão. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, valeu.